Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar então de literatura portuguesa. Imagino que já seja o sexto vídeo sobre essa obra, Realismo em Portugal. Estamos falando de Acho Queiroz, os Maias, né? A família Maia, o Carlos da Maia, que é o personagem que nós estamos trabalhando aqui nesse final do livro, né? Ou seja, ele vai contar as três gerações: o Afonso da Maia, o Pedro da Maia e o Carlos da Maia e tem a irmã do Carlos da Maia também. Muito bem, esse livro aqui gerou uma série da Rede Globo, né, que ele ficou trabalhando muito os núcleos, igual eu falei no último vídeo, né, a quantidade de núcleos que tem na história, que não é só a história do Carlos da Maia, né, ou seja, tem várias histórias paralelas, que lá na minissérie fizeram esses famosos núcleos, né, tem até o núcleo cômico, que é o Raposão. O Raposão não está nesse livro, né, o Raposão é a relíquia. Inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre a Relíquia, que é um outro romance do Enéas de Queiroz, da mesma época, então eles enxertaram aqui, colocaram o Raposão, a parte cômica, né? O Raposão é um falso cristão, né? Aquele cara falso devoto, né? Que quer só de olho na fortuna da tia, né? Então o Raposão tá aqui, é o núcleo cômico da história, né? Ele com um caso com a espanhola lá, né? Que não tem aqui na história, né? Lá no livro é uma inglesa, né? No Egito, uma coisa assim. Aí tem essas diferenças, né? Por exemplo, eles realçam muitos personagens que aqui passam-se só como antagonista, tipo o Damaso, né? O Damaso é um antagonista, igual eu falei, o Damaso parece mais um cara que teve treta com o Enéas de Queiroz e ele colocou na história, né? Então eu acho que o que aconteceu foi isso aí. Então você tem a história do Ega, ou Ega, né? Ega, o João da Ega, com a senhora Cohen, né? Que o Cohen é um banqueiro judeu e tal. Você tem o caso também do Carlos e a Govarin, né? A Condessa Govarin, e aí ele tenta se livrar dela para poder, né, ter agora esse romance, porque ele tinha todo esse envolvimento com a Govarin, teve um maior problema também, né? Esses casos de jovens né, se ligando às mulheres alheias. E aqui aí ele, quando né, realmente apaixonou-se pela Maria Eduarda, ele né, tentou afastar a Govarin, mas passou um aperto, né? Então, aí vai começar então outro núcleo que é justamente o mais desenvolvido, né? A parte final mais desenvolvida é justamente o Carlos e a Maria Eduarda. Mas quem que é a Maria Eduarda? Quem que é a Maria Eduarda? Aí que tá, né? Então, esses vários núcleos você tem o que? Aquela panorama de época igual Balzac, né? Honoré de Balzac, que vai colocar o quê? Vai colocar lá o nobre, fidalgo, vai colocar o jornalista, vai colocar os funcionários públicos, o governo, os políticos, né? Os criados, né? Os mordomos, as governantas. Então, ou seja, esse painel de época, né? Esse painel de época, ele vai fazer aqui num romance só. E é um romance, como tem vários núcleos, o que aconteceu na novela, né? Virou uma novela, né? O que aconteceu na minissérie? Virou uma novela, né? Ou seja, ele colocou quem fez a novela, a minissérie, que parece uma novela, colocou os vários núcleos em paralelo, né? Então muitas vezes o núcleo é acelerado em relação ao outro. Então muitas vezes o núcleo que aparece lá na segunda metade do livro aparece em paralelo com os outros núcleos logo né, nos primeiros episódios. São 40, né? 40 e poucos episódios que eles fizeram a minissérie, então eles tentaram resumir o livro, resumiu bastante, porque tem muito personagem no livro, e ele não dá um encaminhamento para todos os personagens, igual eu falei. Até desenvolver o melhor personagem na minissérie, né? Então tem personagem assim que aqui é uma passant, serve como uma cena, né? Assim, né? Para compor a cena, precisa de pessoa para compor a cena. Então, tem alguns personagens bem elaborados, que é o Ega, né? Tem o Alencar, né? E tem essa treta do Ega e o Alencar, porque o Alencar é o passadista, é o romântico, né? E esse romance é realista, né? O realismo em Portugal. E aí o grande herói do realismo aqui é o Ega, né? O Ega, que ele vai combater então, os românticos passadistas. E o Ega é aquele cara republicano, ele é contra, inclusive contra a monarquia liberal, né? Depois a monarquia vai acabar, vai ter a república, né? No início do século XX. Então, ou seja, acontece que aí a série tenta fazer, apanhar o máximo possível, né? Então nós paramos aqui basicamente o seguinte, olha, será que o Eduardo, o Carlos, né, da Maia vai fugir com a Maria Eduarda, né? Vai ter essa fuga, eles vão lá para a Itália, vai repetir a primeira parte do romance, né? Vai repetir tudo de novo, vai dar esse desgosto pro avô, né? Então ele quer fazer as coisas ao pouco, né? Ele quer, primeiro eu vou falar que eu vou para Madrid, né? Aí eu vou conseguir uma bolsa de estudo para Madrid, depois eu vou para Itália e tal, né? Então ele quer fazer uma coisa assim para não chamar atenção. E aí, inclusive, né, quando um momento em que o avô, né, vai para outra propriedade da família, nesse ponto aqui o Eduardo, o Carlos o Carlos da Maia tinha alugado uma quinta lá, né, um espaço para se encontrar com a Maria Eduarda, né? Então já tem essa questão novelesca aí. E aí é o seguinte, ele vai abandonar tudo pela mulher, né? A Maria Eduarda que é casada, né?
Pelo menos até aqui o momento a gente imagina, ela é casada, né? Então tem lá o brasileiro Castro Gomes, né? Joaquim de Castro Gomes, um cara rico, assim, um Mauá, né? Tipo um barão de Mauá, um cara muito rico. E aí, tá, aí que vai ser um dos plot twists da história. Tem dois plot twists, eu não vou dar só um aqui, porque daí fica sem graça para ler o romance, né? Então, se eu ficar explicando tudo. Então, tem um plot twist aqui, aí vai voltar o personagem, o Castro Gomes, né? Então, o Castro Gomes vai voltar. Tá, aí tem um problema. Antes o caso vai levar, obviamente, a Maria, né, Eduarda lá no ramalhete, vai mostrar, né? Ela fica assim, né? Não, só que, né? Você é um fidalgo, você é um nobre, como é que eu vou entrar na sua vida? Ninguém vai aceitar, né? Ninguém vai aceitar, porque, não, imagina, eu sou, né? Quem sou eu? Isso aqui ela não fala quem ela é, né? Não fala quem ela é. Muito bem, aí. Tá, então a ideia dele, então, assim, é isso, é uma forma de ficar com ela e não traumatizar o avô que já está traumatizado, né? Então é a ideia, ele aos poucos falando quem ela é e tal. E aí chega então o Castro Gomes. Então então corta a história totalmente ali, ó, o Castro Gomes voltou, o Joaquim de Castro Gomes. E aí tá lá, a cena toda assim, tá lá, né, com o Eiga lá conversando, aí chega um cartão, ó, mordomo lá, né, o Batista entrega, ó, aqui ó, tem um cidadão na porta aí te esperando, querendo conversar, e aí é o Joaquim do Castro Gomes. Então, aí o cara já vai preocupado com o duelo, né? Porque sempre tem que ter uma cena de duelo nos romances do século XIX, né? Sempre tem que ter uma cena de duelo. E aí você pensa, vai ter duelo, né? Mas aí o diálogo é totalmente ao contrário do que você pensa, assim, um plot twist total, assim, né? Porque aí ele fala assim, não, mas essa mulher não é minha esposa, né? Não sou um marido traído, porque né, essa mulher não é minha esposa. Eu vivo com ela, né? Aceitei e tal. E ela já teve outro marido, né? Não sei, né? Então tipo assim, do nada, né? Do nada, então a cena assim tem que ser muito bem feita, senão estraga o romance, mas a cena é bem feita, né? Então é o primeiro plot twist que você tem. E aí, obviamente, que o cara foi embora achando que humilhou mesmo, né? Humilhou, porque, né? Ela veio de outros braços e poderá ir para outros braços, né? Não é a minha esposa. Então. Ela usa o meu nome, né? E ele sustenta a mulher e a criança, né? Então fica assim, aí você, pô, mas a Maria Eduarda era o melhor personagem daqui, né? Assim, desenvolvida e destrói completamente a personagem, como assim, ela é uma Dama das Camélias, inclusive tem até uma referência do Ega aqui, né? Esse é o enredo da Dama das Camélias, né? Então esse é o primeiro plot twist, que é a senhora Castro Gomes não é a senhora Castro Gomes, né? Então a Maria Eduarda não é Castro Gomes. Fala que ela é McGreen, né? McGreen. Então, uma coisa assim. Aí depois, aí vai você sofreu aquele impacto total da narrativa, né? Coisa que não acontece quando você vê a minissérie, que a minissérie você vê lá, é paralelo, como ela é maltratada pelo Castro Gomes, né? Então você vê que ela não tem nenhuma paixão por ele nem nada. Mas por que essa mulher da Castro Gomes, né? Só por interesse financeiro, né? Aí você vai saber por quê, né? Muito bem, então o plot twist para quem está lendo o livro é esse. Quem viu a minissérie, a minissérie modifica muito, né? A minissérie modifica muito, a minissérie, como eu falei, dá muito relevo a personagem que aqui não tem relevo, né? E muitas vezes pega 2 ou 3 personagens e condensa num só. É uma coisa assim. É um romance que peca por excesso de personagens não desenvolvidos, um excesso de núcleos paralelos, né? Que fica legal na novela, né? A novela é isso, tem um núcleo sério, tem o núcleo do rico, tem o núcleo do pobre, o núcleo que é cômico. Então, esse estilo serviria perfeitamente para uma novela nos 9, né? Da Rede Globo, da Record, da SBT, etc. Então, você faz uma novela que tem vários núcleos e eles têm algumas inter-relações entre eles, né? O rico que apaixonou por uma pobre, tem uma, né? Sempre assim. A fórmula da novela todo mundo já conhece e faz um sucesso há 50 anos, pelo menos, né? Esse aqui é um folhetim na época, né? Então funciona como um folhetim, que você vai deixando ganchos para a história acontecendo, né? Então aí você vê que depois disso o Carlos vai lá conversar, né? Fazer passar limpa essa história, né? Aí realmente ela não nega nada, né? Realmente é isso, ela é sustentada pelo Castro Gomes, e agora ele vai embora, vai para Madrid, vai para Paris, sei lá, vai embora. E aí ela vai contar a história que ela já foi casada com um tal de McGreen, né? Que o cara morreu na guerra, né? Que ela é uma viúva. Aí vai desenvolvendo a história toda, né? Esse é o plot twist, então. Então ela não é casada com o Castro Gomes, ela não é. A gente sabe que ela não é brasileira, né? Ela é portuguesa. E aí vai contando então essa história do marido dela, que ela né, então ela é viúva, que o marido morreu na guerra, né? Então ela não contou nada disso antes. Só que aí nisso, né, com essas idas e voltas, o nome do Carlos já caiu no jornal, né? Então tem um tal de jornal, Corneta do Diabo, olha o nome, né? Bem interessante, Corneta do Diabo. É um jornal, um fanzine da época, né? Que é assinado por um tal de Palma Cavalão, ao cara aqui, Palma Cavalão, que é aquele estereótipo, aquele caricatura do jornalista da época, né? O cara que fala mal das autoridades, fala mal dos artistas, né? Fala mal dos nobres, dos fidalgos, né? Então aquele cara, sempre tem que ter esse cara, né?
que tem lá no Bellamy também, tem uns jornalistas assim, Bellamy é uma obra do Maupassant, mesma época, né? É um livro aqui, esse livro aqui é cheio de referência à literatura francesa, né? Você vai ver que Balzac, Flaubert, Victor Hugo, a Dama das Camélias, que é o Dumas, né? Dumas Filho, Dumas Filho, né? Dumas Filho. Escreve Dumas, né? Dumas Filho. Então nós vamos falar, aí esse Paulo Cavalão é esse cara, é o cara que né, assina os artigos dos amigos desde que ele fale mal, né? E aí vão descobrir quem é que falou mal do Carlos, porque o nome do Carlos está circulando na praça, né? Então vai descobrir que é o Damaso. Então o Damaso é o antagonista, né? Ressalte o anta aí. Ele é o antagonista do livro, né? É esse que é o cara que é o inimigo da história, né? Que todo protagonista tem um antagonista, né? Mas eu acho o Damaso muito pobre, né? Personagem muito pobre, muito assim, da caricatura também, né? Parece que ele colocou esse cara na história só para ficar, né, batendo o cara, porque é um desafeto, né? Então não é um personagem construído, né? Não gostei do personagem em nenhum aspecto, né? Mesmo um antagonista tem que ser bem criado, né? Olha o Thanos da Odisseia da Marvel, né? Ele vai criando, o vilão tem que ser criado aos poucos, o Coringa vai criado aos poucos. Então você tem que ter entender a motivação do vilão, né? Ah, o vilão da história é o Damas, mas quem que é esse Damas? Entendeu? Então, assim, não tem profundidade nenhuma do personagem. Por que o Damas? Ah, o Damas estava apaixonado pela Maria Eduarda. Ah, o Damas, você... né? Então, você entende. Ah, poderia ser a Golvarinho. Ah, a Golvarinho, né, era amante do Carlos, e aí, né, o Carlos trocou ela pela Maria. Então, hoje novela das 9, né? Então vira, assim, se você vai fazer isso, você transforma um romance na novela das 9, né? E a minissérie ficou quase isso, né? Ficou quase isso. Muito bem, aí como é que o Carlos agora decidiu que vai se casar? Então, né, já que a Maria Eduarda não é casada, então ele pode casar com ela, só que quem é Maria Eduarda, né? Quem que é Maria Eduarda? Ela só tem lá a versão dela da história, né? E aí como é que ela vai apresentar, né? Ela vai chegar para o avô e falar assim, essa aqui é a Madame McGreen, né? Essa McGreen aqui, que essa é a McGreen aqui, né? E aí, muito bem, aí os amigos do Carlos, né? Fica um absurdo esse negócio do nome dele tá circulando na praça, num jornal chamado Corneta do Diabo. Quem é que falando tudo isso dele, né? Que ele tava com a mulher do outro, que a mulher nem é do outro, que, sei lá, né? Aí eles vão lá, né? Na casa vai lá no Palma Cavalão, fala assim, ó, né? Quem é que escreveu isso aqui? Ah, ele vai falar, quem mandou essa ideia foi o Damas, né? Então o Damas é o cara que está por trás. E, possivelmente ele mandou aquela carta anônima, né? Que quando o Castro Gomes aparece, não é porque é da carta, né? Ele tinha que passar pela Europa mesmo. Ele mesmo falando, eu atravessei o Atlântico para chegar aqui por causa dessa carta. Mas a carta vai contar as coisas, né? Por isso que ele vai lá e por isso que o caso acha que vai ter duelo, né? Vai ter duelo porque o cara sabe. Mas era o Damas, né? Então o Damas é o cara que está por trás, ele é o antagonista, né? Vamos dizer assim, né? E aí, ele que praticamente ditou a carta, né? Mandou as informações para a carta, para fazer o artigo lá do jornal, lá desse fanzine lá do Cavalão, né? E aí, vai ter duelo, né? Aí o Damas vai aceitar um duelo, aí o Damas escreve uma carta pedindo desculpa, se humilhando, não, que isso, eu sou fã do... Ele é estranhíssimo, porque hora ele é fã do Carlos, fala que é parente, fala que é amigo, o tempo todo... É inveja, né? Então esse Damas tem inveja total da motivação. Ele queria ser o Carlos, né? Só que ele queria ser o Carlos, porque ele paga de amigão do Carlos, né? E ao mesmo tempo está traindo o cara o tempo todo, tá sujando o nome do suposto amigo, né? Entre aspas, suposto amigo, na sarjeta da história, né? Vai ter o duelo, né? Não é possível, não tem o duelo até agora. Não vai ter o duelo porque o cara fez essa carta. Muito bem, aí, depois numa conversa informal, o Eiga, conversando com um parente que conhece tanto o Carlos quanto a Maria Eduarda, vai dar o segundo plot twist. Que eu não vou fazer isso aqui, né? Dar o segundo plot twist que vocês não vão ler né, as páginas finais aqui, que é quem é Maria Eduarda. Certo? Quem é Maria Eduarda? Aí, entendeu? Então, ou seja, é interessante como é que ele monta esse quebra-cabeça com esse tanto de personagem, que se fosse um Balzac, fazia uns 5 romances, né? Se eu estivesse na mão do Balzac, né, o Honoré de Balzac, eu sou até obrigado a falar do Balzac nos próximos vídeos. Se estivesse na mão do Honoré de Balzac, nós teríamos aqui uns 5 romances. Né? E depois ele colocaria um universo único, né? Que é lá o Comédia Humana, né? Comédia Humana. Então, assim, esse plot twist não tem na minissérie, porque você vai acompanhando em paralelo, vai sabendo então que a Maria Eduarda não tem nada com esse Castro Gomes, a não ser que vive com ele lá, ela é sustentada por ele. E depois você tem esse plot twist que ela não é a esposa dele. Né? Então, amigada com ele lá e tal. E aí o Carlos, então, vai ter que, né, conseguir falar com a avó, olha, tem uma mulher assim, assada e tal, né? Mas eu acho interessante, né, como é que, agora, se sustenta pela personagem Maria Eduarda.
né? Toda essa parte final do romance se sustenta porque a personagem é bem construída, as camadas, né? Por que ela precisa viver com Castro Gomes, etc, né? Então, eu acho importante isso aqui. E a minissérie deu a atriz impressionante, né? O próprio ator que faz o Castro Gomes parece poucas, né? Parece pouco assim no livro, parece pouco, mas aparece e dá esses plot twists, dessas mudanças na história, né? Então, coisa que você não imaginava que ia acontecer. E se eu falar mais alguma coisa, eu vou dar, né, mais spoiler aqui, vou dar mais plot twist, e aí vai perder a graça, ok? Então você tem que ler, né? Tem que ler essa obra-prima aqui, que tem seus defeitos, mas é uma obra-prima do S. de Queiroz, Os Maias. Obrigado pela atenção. Não deixem de compartilhar.